gente! Seja muito bem-vindo ao canal Mensagem que Acalma. Eu sou a Ciara Salles. E hoje o vídeo, quem vai trazer a mensagem hoje é o meu grande amigo André Tarifas. Eu mandei uma mensagem para o André, falei: André, eu queria falar sobre um tema específico e gostaria que você me ajudasse nele. Por que eu pedi para o André gravar? Porque nós vamos estar falando de saúde física e de saúde, um pouco de saúde mental. Eu sei que o André teve Covid, né? Então, ele é uma pessoa, além de gostar muito do jeito que ele traz os temas, é uma pessoa que vai estar falando com mais propriedade, porque ele passou, né, por esse momento. E por que eu resolvi gravar um vídeo falando sobre isso? Porque eu também peguei Covid. Na verdade, hoje, quarta-feira, dia 12, eu estou no meu 18º dia, né, no processo desse Covid. Eu, graças a Deus, peguei de uma forma muito tranquila, tive sintomas de resfriado. Na verdade, na segunda-feira, há mais de 15 dias atrás, eu acordei não muito bem, acordei com um pouco de dor no corpo, um pouco de coriza no nariz, um pouquinho de dor de cabeça, aquela dor de cabeça bem levinha, achei que era um resfriado, né? Aí fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi no sábado, na quinta-feira, eu perdi um pouco do gosto das coisas e o cheiro. Aí no sábado cedo eu fui na farmácia e resolvi fazer o exame. E aí deu positivo para Covid. Já estava quieta em casa, continuo quieta, continuo quietinha, trancada em casa. Gente, mas eu tô bem, graças a Deus. Tive um sintoma super leve, né? Não tive nem nada assim mais agravante. Mas eu quis falar sobre isso, e aí eu conversei um pouco com o André. Eu falei: André, vamos gravar um vídeo falando sobre isso, né? Porque o André vai trazer algumas questões que eu acho que é super importante, que ele vai estar falando da vergonha de falar que pegou Covid, da importância da nossa saúde mental, né? De não ficar... Porque quando você sabe, quando a moça falou pra mim, o seu teste deu positivo na minha frente, quase que eu tive um troço, né? Porque aí você começa a pensar num monte de coisa. E ela falou assim pra mim: tenha calma. Por quê? Porque você já tá com a doença desde segunda-feira. Então, hoje já tem praticamente uma semana que você veio fazer o exame e deu positivo. Então, se você continuar com esse sintoma e você continuar se cuidando, não vai dar nada sério, né? E aí, fiquei realmente em casa, quietinha, me alimentando bem, mesmo, né, sem sentir o gosto, e me alimentando bem. Mas teve uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes que aconteceu, que eu fiz. Teve uma coisa que eu fiz igual o André, e eu não sabia que ele tinha feito, mas quando eu assisti o vídeo, eu falei: nossa, igual. Gente, eu me preocupei muito com o que eu tava assistindo. Eu só fiquei ouvindo música, mas música realmente que acalmasse o ambiente, que me trouxesse tranquilidade. Filmes que realmente me trouxessem uma mensagem, um conteúdo que me deixasse mais calma e mais tranquila, né? Então, assim, acabando, eu assisti umas 10 vezes. O Céu é de Verdade, nem sei quantas. Eu ia assim, assistia um, mudava pro outro. E tem um outro filme também que eu assisti, que é um filme que é verídico, que a menina cai dentro de um tronco da árvore, e aí depois ali ela era curada de uma doença. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme também que eu assisti esses dias, assim, entre esses 3 filmes foi o que eu mais assisti, né? Então, eu acho que isso, quando fala da saúde mental, é essa preocupação, né? Gente, a gente tem que saber o que está acontecendo lá fora, sim, mas não tem que ficar focada, presa a notícias negativas, independente de você estar doente ou de você não estar doente. Eu acho que a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, e isso ajuda bastante, tá? E uma outra coisa que aconteceu, assim, que caiu a ficha, eu amo banana, na minha casa não fica sem banana. E aí eu sempre faço aquela crapioca, né? Que é a farinha de tapioca, mais a banana, mais o ovo, né? Você amassa, mistura e faz aquela crapioca, uma delícia. E aí eu tava sem sentir o gosto das coisas. E aí teve 3 dias depois, eu falei: nossa, graças a Deus eu fiquei só 3 dias sem sentir o gosto. Aí eu fui fazer a tapioca, quando eu amassei a banana e senti o cheiro. Gente, você não tem noção a emoção que eu tive de sentir o cheiro da banana. Fiquei emocionada de verdade, mesmo das lágrimas caíram nos olhos. E aí me veio a reflexão: o que é valorizar as pequenas coisas, né? Quantas das vezes eu comi banana, quantas das vezes eu amassei banana, quantas das vezes eu fiz essa crapioca, mas eu precisei passar por uma situação dessa para saber valorizar uma coisa que eu sempre fiz e que para mim era no automático.
E aí eu fiquei pensando que eu faço muita coisa na minha vida nesse automático. E a importância da gente valorizar as pequenas, as grandes e as pequenas coisas. E às vezes valorizar muito mais as pequenas coisas, né? Então eu queria dividir isso com vocês. Eu queria falar pra vocês que eu tô super bem, que eu tô bem, né? Graças a Deus. Quero agradecer todas as vibrações, todas as ligações, toda a chamada de vídeo, todas as mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Gente, eu tô bem, né? Obrigada pelas orações, pelas vibrações. Continue rezando, continue orando. E vamos vibrar e orar, se manter em união, vibrando para todas as pessoas que estão passando por essa situação, por todas as famílias que perderam seus entes queridos, que são um monte de pessoas, né? Por todos os filhos, todos os pais, todos os parentes, amigos e familiares que perderam seus familiares, né? E vamos nos cuidar. E como a gente pode se cuidar? Álcool em gel, né, gente? Álcool em gel mesmo. Passar álcool em gel sempre nas mãos. Eu aqui em casa, esse vidrinho é meu. Aqui tem álcool 70. Então tudo que eu toco eu espirro. E uma coisa, gente, muito importante. Quando eu for sair de casa, vamos usar máscara. É super importante para nós e é uma forma da gente se proteger. A doença está aí. Se você perguntar, Jace, como você pegou? Não sei. Onde você pegou? Não sei. Mas peguei, graças a Deus, de uma forma leve, de uma forma mais tranquila, né? Todos os dias eu agradeço a Deus, né? Mas eu precisava falar isso para vocês, né? Uma forma de gratidão pelas orações, mas também falando que a gente está passiva de pegar, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se proteger e não vejo a hora de chegar aí à idade dos 50 e poucos anos para eu tomar minha vacina também. Eu quis dividir isso com você, quis falar um pouco sobre isso, por isso que eu convidei o André para gravar esse vídeo e o André vai falar perfeitamente, lindamente sobre alguns aspectos, né? Eu não vou me alongar mais, porque já o vídeo está muito longo já. E eu quero agradecer ao André mais uma vez pelo carinho, por aceitar o convite, a vocês pelas orações. E quero pedir para que você se inscreva no canal, curta, dê seu like e possa fazer o comentário, fique à vontade para comentar. E como eu sempre falo, por trás de um lindo sorriso pode ter alguma coisa mal resolvida. Então compartilhe esse vídeo, porque você nunca sabe o que a pessoa realmente está passando por trás de um sorriso. Beijos. Tchau, tchau. Se cuidem, hein? Tô me cuidando. Tô bem. Olá, meu nome é André Tarifa e graças à generosidade da Jaciara Salles, eu estou aqui hoje para mais um vídeo do canal Mensagem que Acalma. Como a Jaciara já deve ter falado na introdução, hoje nós vamos conversar sobre Covid-19 e essa pandemia mundial que causou um impacto fenomenal nas vidas de todas as pessoas ao redor do mundo. Quer tenha muito caso lá ou não, porque até as economias mundiais foram afetadas. O que nós estamos vivenciando agora é história. É história tão grande e tão grave e com tantos efeitos diferentes para cada pessoa que isso aqui é um marco na história. Então é importante que nós, cada um, da sua maneira, encontre uma forma de lidar com isso. E por que nós estamos fazendo esse vídeo? Porque eu passei por isso recentemente, eu, esposa e filha. A Jaciara, graças a Deus, também está saindo desse quadro e nas nossas conversações, nas nossas experiências, achamos que poderíamos dar alguma contribuição. Então, a Jaciara manda, eu obedeço. E a primeira coisa que eu precisava falar é o seguinte: nós todos sabemos as recomendações sobre como evitar álcool, distanciamento, máscara e todos aqueles cuidados que constantemente são avisados para nós por todos os meios de comunicação. Médicos, especialistas, jornalistas, todo mundo está fazendo esse trabalho muito bem. Pois bem, aí, pau, me contaminei. E agora o que eu faço? A primeira sensação que deu foi de culpa para mim e para algumas pessoas com quem eu conversei. Porque você pensa assim, caramba, o que eu fiz de errado? Aonde eu errei? Em que momento foi? De quem eu me contaminei? E eu preciso falar o seguinte, não faça isso.
pelo amor de Deus, porque dos segredos de passar bem por essa doença, lógico que eu estou falando aqui de aspectos psicológicos, sociais, eu não estou falando de saúde, eu não sou médico, eu não entendo nada disso. Mas uma das coisas que ajuda a passar por esse processo é um equilíbrio o máximo possível psicológico. Então, ficar achando que você é culpado ou ficar buscando um culpado para essa contaminação não leva a nada, você já está contaminado mesmo e ainda te acarreta mais uma preocupação para a cabeça. A segunda coisa, eu acompanhei algumas pessoas que justamente por esse quadro que eu acabei de falar, ficaram com vergonha de pegar a doença. Com vergonha, não contaram para ninguém ou para o menor número de pessoas possível, porque se sentiram envergonhadas, porque com medo de serem julgadas pelos outros, falando assim, tá vendo? Ó, não se cuidou, se contaminou, olha, não sei o que, não sei o que lá. Infelizmente a gente vive num mundo ainda assim, com muitos julgamentos de quem sequer nos conhece, não que nós não façamos o mesmo, tá bom? Isso é do nosso planeta, é do nosso mundo, é do nosso estágio de evolução. Então, dentro do possível, evite essas situações de procurar culpado, de se sentir culpado e, por consequência, ter vergonha disso. E por que eu falei de ter vergonha disso? Porque o segundo assunto que eu acho muito importante e que para mim ajudou uma barbaridade, ajudou a Jaciara também e outras pessoas que eu conheço, é pedir ajuda. Dentro do que é possível, lógico, ninguém veio na minha casa. E sabia que foi uma sensação horrorosa? Porque no meu caso durou um mês, mais ou menos. Eu estive muito perto de uma internação, graças a Deus não precisei. A sensação eu pedi ajuda, pedi orações, pedi vibrações, eu conhecia médico na família, eu cutuquei mesmo, perguntei, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, procurei atendimento médico, lógico, desde o início, fui orientado. Até um determinado ponto funcionou bem, depois deu uma piorada, aí que eu saí procurando mais ajuda ainda e graças a Deus consegui. Por quê? Porque eu abri a boca. Chamei a atenção de pessoas com quem eu não conversava há muito tempo, mas porque eu não me poupei de pedir ajuda não. Eu falei, olha, tá acontecendo isso comigo, eu sei que você pode me ajudar porque você tem conhecimento. Foi uma enfermeira, foi 2 médicas. Quando precisou ir num posto, num atendimento médico, eu fui e busquei todas as ferramentas que estavam ao meu alcance para me auxiliar nesse momento. E isso foi fundamental. Então, se você está nessa situação ou se vier a passar por ela, não se envergonhe, não busque culpados e, pelo amor de Deus, peça ajuda, qualquer uma. Eu falei há pouco que a questão psicológica para mim foi fundamental. E por quê? Eu entendo a fé, eu já falei isso para várias pessoas, tive até a oportunidade de descrever isso outro dia. A fé para mim não é mais um dom. Tem gente, é muito comum falar, tal pessoa tem muita fé, tal pessoa tem pouca fé ou não tem fé. Eu, ao longo dos anos, fui me desenvolvendo como ser humano, buscando conhecimento e para mim, eu aprendi, e aí funcionou, que a fé é uma construção que envolve alguns aspectos, mas 2 principais, instrução, conhecimento, e o segundo é um desejo de ajudar o próximo. Esses 2 são 2 pilares fundamentais na construção de uma fé, para mim. Pode ser que para você seja diferente, e tudo bem, desde que você se agarre nela. O que aconteceu comigo? Eu comecei essa instrução e esse trabalho desde os 11, 12 anos de idade. Hoje eu tenho, vou me entregar, 49 anos de idade. Esse mês, em especial, 2 semanas onde eu estive pior, tudo o que eu aprendi na construção dessa fé dos 12 aos 49 foi testado. Tudo. E graças a Deus que eu consegui buscar isso. E não é o tempo todo não. Outra coisa, não se culpe, você não vai estar bem da cabeça o tempo todo. Vai ter hora que você vai fraquejar e é natural.
Então eu tive essa construção de fé. O que eu fiz? Eu me agarrei nela nos momentos mais difíceis e teve alguns momentos bem complicados. Nessa hora eu usei todos os instrumentos que eu tinha. Boa leitura, boas músicas, boa companhia virtual. Só estava eu e a minha esposa e a minha pequena filha dentro de casa. Então eu busquei esses apoios todos. E tudo aquilo que eu li e aprendi. Então eu assisti muita palestra, eu ouvi música boa que me elevasse a vibração, que fizesse eu entrar num padrão de pensamento melhor. E assisti essas palestras, li livros que também me faziam sair, sabe? Me faziam sair dessa vida que eu estava vivendo naquele momento. Então eu peguei um belo de um romance, um clássico, e me enfiei a cara nele. E foi sensacional. Foram momentos de onde eu me abstraía de mim mesmo. Eu não pensava em mim naquele momento. Por consequência, eu não pensava na doença. Então, são instrumentos que eu aprendi ao longo dos anos que nesse momento foram fundamentais. A outra coisa que é consequência direta dessa questão da fé é o seguinte, e eu me peguei nisso, o medo de morrer. E aí você que está me ouvindo agora fala assim, ué, mas você não tem fé? Você não acabou de falar que dos 12 aos 49 você construiu uma fé? Sim, eu tinha uma fé e digo mais, eu sou um espiritualista. Tenho uma religião, uma filosofia, o melhor que eu sigo, que é o espiritismo. Mas eu vou falar espiritualista porque eu acredito na vida após a morte e isso serve para quase todas as religiões que nós acreditamos aqui no Brasil. Ora, André, se você desenvolveu essa fé, por que você estava com medo de morrer? Que medo era esse do que vai acontecer do outro lado? E aí eu vou te falar uma coisa. Eu também me fiz essa pergunta. Por que eu, que falo, inclusive eu tenho a oportunidade de vez em quando de falar sobre isso, de escrever sobre isso, por que eu que desenvolvo esse papel, que falo sobre a imortalidade da alma, que falo sobre as vidas sucessivas, que falo sobre a naturalidade do processo da morte, por que eu, André, fiquei com medo de morrer nesse momento? E de novo, eu fui buscar instrução. Todos nós, eu já sabia, mas eu precisei rever isso. Todos nós temos um instinto natural de preservação da vida. Isso está no reino animal e nós, de alguma forma, viemos ou fazemos parte dele, com semelhanças, no mínimo, se você não acredita no que eu acredito. E é natural que nós lutemos pela vida. No mundo animal você vê isso claramente. O que faz um búfalo correr de um guepardo? Ele está tentando preservar a vida dele. Ele está vendo no predador dele a chance de ser atacado e morrer. Então ele corre, ele entrega tudo o que ele tem para tentar salvar a própria vida. Nós não somos diferentes. Isso está no nosso instinto, o instinto de conservação. Então nós vamos sempre lutarmos para continuarmos vivos diante das adversidades da vida. O Covid é uma delas e outras tantas doenças nos apresentam os mesmos desafios. Então, não tenha vergonha, de novo, eu vou falar isso, do medo de morrer. Independente da sua fé, da sua religião, da sua crença. Entenda isso como uma coisa absolutamente natural e também vai te ajudar no equilíbrio psicológico, porque não é hora de ter culpa, não é hora de se condenar, ou não. É hora de você usar a sua rede de ajuda, peça vibrações, peça orações, se você conhecer alguém que possa te ajudar com conselhos sólidos, cientificamente comprovados, pelo amor de Deus. Então eu conversei com médicos, eu conversei com enfermeiro, eu busquei todas as ajudas que eu tinha nesse sentido. Agora talvez alguém se ofenda com o que eu vou falar, mas eu não segui orientações de corrente de WhatsApp e vídeo de WhatsApp. Eu busquei orientação de quem poderia de verdade me ajudar e deu certo. Então, pelo amor de Deus, faça o mesmo, tá bom? E isso tudo faz parte do processo. Agora, se você
passou por isso e graças a Deus está bem, mas também tem gente que passou por isso e acabou por perder um parente, um familiar. Tem gente que perdeu mais que um, né? Tem gente que perdeu alguns. Isso um dia, eu tenho certeza, a ciência irá explicar por que afetou mais alguns, menos os outros, porque em determinados círculos familiares a doença atacou de uma forma muito grave, eu não sei dizer. E, sinceramente, os médicos também hoje sabem muito pouco, porque vai levar anos de pesquisa e mais, nós conviveremos com essa doença por muito tempo. Então, vamos aprender, além de tudo isso, desenvolvermos a paciência. Eu acabei de vir de uma consulta médica e o médico falou para mim, André, máscara, álcool gel, isso aqui vai ficar na nossa vida por anos. Anos. Então, e não tem nada de mal nisso não, viu, meu povo? A gente se acostuma. Não vamos ficar com frescura, não. Os orientais usam máscara há muito tempo e ninguém... Aliás, lá a doença se desenvolveu muito menos. Porque eles já têm alguns hábitos que nós agora estamos aprendendo a conviver com eles. E lá, então, eles conseguiram controlar um pouco melhor porque já usavam máscara, passaram a usar o álcool e tal. E foi menos agressivo do que aqui. E aqui na Europa, nos Estados Unidos, etc. A Índia, então, coitados. Então, vamos todos nós buscarmos equilíbrio. Bom, eu estava dizendo sobre as pessoas que perderam entes queridos. E aqui é óbvio que primeiro eu me solidarizo com todos vocês. Todos vocês. O luto tem várias etapas, eu sou uma pessoa pouco qualificada para falar sobre isso, mas eu quero que você entenda que isso também é parte do processo. Então, e que o luto tem várias etapas, não existe luto eterno. Eu entendo quem ali no primeiro momento fica tão abalado que fala em luto eterno. Mas ele não tem. O luto e essa saudade, ela vai se transformando ao longo do tempo. Qualquer um que já perdeu parentes, eu já perdi 2 irmãos, né? Então um irmão e uma irmã há alguns anos. Esse sentimento de muita tristeza, de uma profunda melancolia no começo, ele vai se transformando ao longo do tempo, até o ponto que chega numa saudade agradável, de lembranças felizes, sem mais dor. Então, talvez ajude pouco, se você está vendo esse vídeo agora e acabou de perder alguém. Talvez ajude muito pouco eu te falar isso, porque você ainda está num período mais sensível do luto. Mas acredite, em algum tempo, esse sentimento vai ser uma sensação de saudade saudável e agradável e gratidão por ter vivido a vida do lado daquela pessoa amada, daquele amado, daquela amada, filho, esposo, tio, pai, marido, tudo, marido, mulher, tudo. Serão momentos de gratidão e contemplação da vida. Porque a última experiência que eu deixo aqui, o vídeo se estende um pouco já, é a gratidão pela vida que fica depois de uma experiência como essa. Olha só que eu não me internei, a Jaciara não se internou, e eu estou falando aqui em gratidão pela vida. Imagina aqueles que ficaram internados e se recuperam, com UTI, sem UTI, se afastam das famílias, e passam longos períodos internados. Imagina a gratidão pela vida. Fiquemos com esses ensinamentos, né? Eu não romantizo, não. Eu não acho que só tem coisa bela e coisa linda a se tirar dessa experiência. Eu não caio nesse... Eu até achei, viu? Eu vou ser honesto com vocês. Lá no comecinho eu achei que seria uma experiência transformadora do planeta. Eu não sei, quase um ano e meio depois, o que virá disso. Mas vamos manter a gratidão pela vida e vamos tomar todos os cuidados, vamos obedecer todas as orientações para passarmos bem pelo momento mais difícil. As vacinas, graças a Deus, já estão aí. Em algum tempo, um grande número de pessoas será imunizado e viveremos num ciclo de... Acho que como a vacina da gripe, talvez, de vacinação anual, mas que bom que existe vacinação. Outra coisa importante, isso, olha, muito antes da Covid eu já ouvia isso.
Tem gente que se lamenta porque vive doente. Ah, eu vivo doente, tenho que tomar um remédio, tenho que tomar 2 remédios, tenho que tomar 4 remédios, tenho que tomar 5 remédios. E essa pessoa, num dia, num atendimento fraternal, numa casa religiosa, encontrou um entrevistador que falou para ela assim: você já pensou em agradecer pelos remédios que existem e pela sua possibilidade de adquiri-los? Muito pior não seria a sua vida se você vivesse doente e não existissem esses remédios? Pior ainda não seria se você fosse doente, existissem os remédios e você não tivesse condição de adquiri-los de alguma forma? É para pensar, né? Beijo no coração. De novo, Jaciara, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido colaborar. E vamos passar juntos. É sempre mais fácil passar pelas dificuldades quando temos apoio. Vamos passar por esse momento juntos, apesar de fisicamente distantes. Beijo no coração de quem fica. Fiquem com Deus.